Deus seja louvado, seja engrandecido pela sua vida. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição, mais um capítulo da nossa campanha de 365 dias com Deus, aqui no canal Rede Brasil Maranata, onde estamos levando diariamente às 0 horas aqui no canal uma palavra dos céus e também uma oração em união das nossas fé. Hoje eu quero trazer uma palavra para você. Está em João capítulo 13, versículo 4 em diante, que diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Aqui vamos para vamos para o versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Naquela época, os viajantes atravessavam enormes distâncias, desertos, e em sua maioria das vezes, ou maior parte do caminho, essas viagens eram feitas a pé. Imagine a situação dos pés destas pessoas viajantes. Então, quando lhe chegava na casa de um anfitrião ou em uma hospedaria, o menor do servo, aquele que seria considerado o menor entre os servos do local, estaria incumbido da missão de lavar os pés destas pessoas que, por sinal, estariam imundos. Era um trabalho que ninguém gostava de fazer. Quando se tinha a opção, os servos optavam por preparar o banquete, preparar ali a comida, preparar o local, limpar a própria estrutura, limpar a casa, os redores, decorar, mas ninguém queria lavar os pés daquelas pessoas que vinham ao encontro ali daquela festividade. Aqui nós estamos falando do momento em que, depois da ceia de Páscoa, Jesus, ele prepara o ambiente, prepara uma bacia com água, prepara a toalha e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, como uma mensagem clara e exortante, não somente aos discípulos da época, mas também a nós, discípulos desta era, que nos diz respeito a servir o reino dos céus, mostrando que todas as funções desempenhadas por um servo do reino aqui na terra, ela é digna do seu valor. Toda a missão realizada por um obreiro, seja ela qual for, ela é valorosa diante dos céus, mostrando que não é porque eu tenho um alto cargo eclesiástico ou secular que eu não preciso servir o meu irmão. Nessa hora, Jesus passa uma mensagem que deixa Pedro perplexo. Senhor, tu está lavando-me os pés. Como ousa lavar o pé de um pecador? Ele diz: Pedro, chegará o momento em que você entenderá que cada função tem sua obrigação e cada função tem o seu valor. E não é porque às vezes queremos fugir das funções, entre aspas, pequenas, que elas não são úteis no reino. E não é porque às vezes nos sentimos grandes que não devemos desempenhar essas funções, principalmente para o engrandecimento do reino dos céus. Jesus deixa uma mensagem clara, que não importa se você está no anonimato, não importa se você está no palco, no púlpito, se você está levando a palavra e ninguém reconhece você, escute o que eu digo para você nesse momento. O reino dos céus é composto de servos, e estes servos, eles não têm níveis hierárquicos. Meu Deus do céu, olha a pancada que você vai tomar agora. Não é porque você está no anonimato que o seu trabalho não é importante para os céus. Não é porque você, às vezes, não é reconhecido na sua própria igreja, no seu próprio ministério, que você não tem parte exclusiva no reino dos céus. E Jesus nos mostra que com a sua humildade, o desempenhar de funções que ninguém queria fazer,
nos deixa claro que o Senhor Jesus Cristo veio à terra morrer por mim, morrer por você, não para ser servido, mas para servir a humanidade, servir ao nosso Senhor, dando a vida pela humanidade. Ore comigo nesse momento, Senhor meu Deus e meu Pai. Aquele que criou o céu, aquele que criou a terra e tudo que nela há. Nós te louvamos, te bendizemos, meu Deus, e te agradecemos pelo teu sacrifício vivo na cruz. Por sofrer, meu Deus, de 9 horas da manhã até em torno de 3 horas da tarde em uma cruz, por mim, meu Deus, e por esta pessoa que está nos acompanhando, sofrer pelos nossos pecados, papai. Obrigado, meu Deus, por ter amado essa humanidade, mesmo sem merecermos, Senhor, o teu amor nos alcançou. Meu Deus, que no nosso coração, meu Pai, o senso de servir o reino seja maior do que o nosso ego, meu Pai. Que tu venha estar conosco, Espírito Santo. Oh, Jeová, que tu venha estar em cada passo que nós dermos aqui nessa terra, para que o teu nome seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga graças a Deus, diga glória a Deus, seja abençoado, seja abençoada, seja edificado pelo poder do sangue de Jesus.